Eu não sei por onde começo, talvez pelo silêncio que me cerca hoje em dia. O som do portão que não abre mais, o telefone que não toca há meses, os retratos empoeirados dos meus filhos na estante. Eu olho para eles e me pergunto: onde foi que eu errei? Olá, meus amados, meu nome é Lourdes, tenho 81 anos e hoje vim contar uma história que dá até vergonha de falar. Mas antes venho te pedir para curtir esse vídeo, se inscreve no canal e comentar de onde você está assistindo. Isso me deixa muito feliz e faz eu continuar a contar minhas histórias, sabe? Eu fui mãe cedo. A vida não me deu muita escolha. Era ou lutar ou deixar a vida me levar. E eu lutei. Lutei com tudo o que eu tinha, porque eu acreditava que se eu desse amor, comida no prato e um teto, meus filhos iam crescer lembrando de mim, com carinho, gratitude, que eles iam estar do meu lado quando eu precisasse. Mas não foi isso que aconteceu. Hoje eu vivo sozinha, nessa casa velha, com essa cadeira que range cada vez que eu sento. Às vezes acho que até ela chora comigo. Tem dias que passo horas sentada aqui, olhando para o nada, tentando entender como tudo virou isso. Como aqueles meninos que eu carreguei no colo, cuidei quando tinham febre e defendi na escola, hoje simplesmente desapareceram da minha vida. Doei tudo o que eu tinha. E não tô falando só de coisas materiais, não. Eu dei meu tempo, meu carinho, minha juventude, minha saúde, dei a casa, o terreno, a poupança que juntei por anos com o dinheiro da quitanda. Fiz isso achando que era o certo, que era amor. Eu não queria que eles brigassem depois que eu me fosse. Eu queria garantir que tudo ficasse em paz. Mas parece que junto com o que eu entreguei, eles levaram embora também o respeito, o cuidado e o amor que eu achei que tinham por mim. Às vezes, penso se eles lembram de mim, se passam na frente de uma padaria e lembram do cheiro do bolo que eu fazia nas manhãs de domingo. Se olham para uma foto de família e se sentem um pouco culpados, porque eu sinto tanta falta deles, até mesmo da bagunça, das brigas bobas, da louça suja na pia depois do almoço. A verdade é que ser mãe é uma entrega que não tem volta. A gente ama sem pensar se vai receber amor de volta. A gente se doa sem esperar aplausos, sem esperar nada. Mas a dor que fica quando a gente é esquecida, essa ninguém prepara a gente para sentir. Eu olho para o lado e não tem ninguém. Nem uma visita, nem um bilhete. Só as lembranças. Só as perguntas que não têm resposta. E não pense que eu quero pena. Não é isso. Eu só queria ser ouvida. Porque minha história é parecida com a de tantas outras mães por aí. Mães que fizeram tudo o que podiam. E mesmo assim, ficaram para trás. Porque no fim das contas, quando a gente envelhece, a gente não quer presente caro. A gente quer presença. Quer um eu te amo, mãe, de vez em quando. Mas a vida nem sempre é como a gente espera. E aqui estou eu contando minha história porque talvez, de alguma forma, alguém precise ouvir. Talvez um filho, em algum lugar, precise lembrar da mãe que ficou esperando por ele. Ou talvez alguma mãe, como eu, esteja passando por isso e ache que está sozinha. Não está. A dor da gente é invisível para os outros, mas é real demais para quem sente. Se você me perguntasse hoje o que mais me dói, eu não saberia te dizer se foi ter doado tudo o que eu tinha, ou perceber que mesmo depois disso, meus filhos sumiram. Sumiram de verdade, como se eu nunca tivesse existido, como se o amor de mãe pudesse ser descartado depois de usado, mas eu existo. Eu estou aqui, e minha história também existe. Eu só queria que eles soubessem disso. Eu nasci no interior da Bahia, num lugar onde o chão era de terra batida e o céu parecia mais perto. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente para viver. E naquela época, viver significava plantar, colher, dividir o que tinha com os vizinhos e rezar para a chuva não demorar muito a cair. Miquei Seinova. Tinha só 17 anos quando fui morar com o pai dos meus filhos. Ele era um homem simples, trabalhador, mas duro demais com a vida e com a gente. Nunca foi de palavras doces, mas eu sabia que, do jeito dele, ele fazia o que podia. A vida nunca deu trégua pra gente. Mas mesmo assim, eu fui feliz por um tempo. Tive meus filhos bem jovens. Cada um deles foi vindo como presente de Deus mesmo,
no meio da dificuldade. Eu me lembro até hoje do choro de cada um quando nasceram. Era como se a vida estivesse me dizendo: segue firme, mulher, você vai dar conta. E eu dei. Do meu jeito, eu dei conta. Quando meu marido adoeceu e depois faleceu, eu já tinha 3 filhos pequenos. Um ainda de colo. Eu não tive tempo. A dor apertava no peito, mas eu não podia me entregar. Tinha boca para alimentar, fralda para lavar, choro para consolar. Foi aí que virei mãe, pai, guerreira, costureira, cozinheira e o que mais precisasse. Fiz faxina, vendi bolo de pote, coxinha, passei a noite fazendo crochê para vender no outro dia. Na feira, acordava cedo, com as mãos doendo de tanto esfregar chão, mas com um sorriso no rosto, quando via meus filhos dormindo tranquilos. Aquilo me bastava. O que eu mais queria na vida era que eles tivessem o que eu não tive: estudo, respeito, uma vida mais leve. E por isso, eu lutei com tudo que eu tinha. Lembro das noites que passei sem jantar para deixar comida para eles. Lembro das vezes que menti dizendo que não estava com fome, só para ver eles comendo sem culpa. Lembro dos cadernos usados que eu arrumava na vizinhança, só para eles poderem estudar. Nunca pedi nada em troca. O sorriso deles para mim era a maior recompensa. A casa era pequena, simples, do tiolo cru, mas era cheia de amor. Meus filhos viviam descalços, correndo no quintal, brincando de paga-paga no meio das galinhas. Eu ralava mandioca no quintal e eles vinham correndo pedir beiju. Era uma bagunça boa, sabe? Daquelas que a gente sente falta quando o silêncio chega. E mesmo com todas as dificuldades, a gente dava um jeito de ser feliz. Eu improvisava brinquedo com lata velha, fazia boneca de pano, contava histórias antes de dormir, e eles sempre me abraçavam forte dizendo: te amo, mãe. Como eu me agarrava nessas palavras. Nunca fui de reclamar. A vida me ensinou cedo que chorar não enche panela. Mas confesso que às vezes eu chorava escondida. Chorava quando via meus filhos querendo mais do que eu podia dar. Chorava de cansaço, de medo, mas bastava um beijo deles e tudo passava. A gente tira força de onde nem tem quando ama de verdade. E eu amei, como amei, com cada pedaço do meu corpo e da minha alma. Cada escolha que eu fiz foi pensando neles. Cada sacrifício, cada hora a mais de trabalho, cada noite sem dormir, tudo por eles. E eu achava que se eu desse tudo, eles iriam lembrar de mim com amor para sempre, naquele tempo. Eu não imaginava que o mesmo amor que me fez existir, mais tarde seria a ferida que mais ia doer. Mas ali, naquele começo, eu era feliz. Mesmo na pobreza, mesmo nas noites sem luz, mesmo com as roupas remendadas, porque eu tinha eles comigo. E o amor era abundante naquela casa pequena. Era amor que enchia os espaços, que cobria as faltas. Era amor de mãe, do tipo que não se mede, não se explica. É sei sentar. Se tem uma coisa que sempre me moveu nessa vida, foi o sonho de ver meus filhos bem. Eu não queria luxo, nem riqueza. Nunca sonhei em viajar o mundo ou ter coisas caras. Meu maior desejo sempre foi um só: que eles tivessem uma vida melhor do que a minha. Eu olhava para eles ainda pequenos, dormindo agarrados um no outro, no colchão fino que a gente dividia, e pensava: eu vou fazer de tudo para eles não passarem pelo que eu passei. Era isso que me dava força para levantar todos os dias, mesmo quando o corpo pedia descanso, mesmo quando a alma queria desistir. Olhava para o futuro como quem olha para o horizonte e imagina o impossível. Eu queria ver meus filhos formados, com um diploma na mão, com uma profissão decente, de terno e gravata se quisessem menos, ou de uniforme limpo, mas com dignidade. Queria que eles pudessem entrar num supermercado e escolher o que comer, sem olhar o preço. Que pudessem andar de cabeça erguida, sabendo que vencerão menos, e que uma parte disso foi porque a mãe deles nunca desistiu. Na minha cabeça, todo o sacrifício ia valer a pena. Eu suportava o presente difícil, porque acreditava num futuro melhor. Um futuro onde eu seria aquela velhinha feliz sentada na varanda vendo os netos correndo no quintal, ouvindo meus filhos dizerem: obrigado, mãe.
Foi por sua causa que chegamos aqui. Lembro do dia em que meu filho mais velho disse que queria estudar fora da cidade. Meu coração se encheu de alegria e desespero ao mesmo tempo. Eu sabia que seria difícil, mas também sabia que era chance dele. Vendi minha única televisão para pagar os primeiros livros. Depois, comecei a fazer almoço para vender nas obras da vizinhança. Era pesado, mas eu fazia com gosto. Cada colher de arroz que eu servia era como se eu estivesse plantando o futuro deles. E assim foi com os outros também. Sempre que precisavam eu estava ali. Quando meu filho do meio quis abrir uma borracharia, eu tirei dinheiro da minha própria aposentadoria para ajudar. Quando a caçula ficou grávida muito nova, eu abracei a criança como se fosse minha. Nunca questionei, nunca neguei, porque meu sonho era esse: dar tudo o que eu tinha. Mesmo que eu ficasse com nada, eu achava bonito ver famílias unidas, mães sentadas na sala com os filhos em volta, netos correndo risadas soltas. E eu sonhava com isso. Sonhava com domingos cheios, com cheiro de comida caseira, com barulho bom de casa viva. Eu achava que estava construindo isso, que aos poucos eu estava escrevendo essa história para mim. Foi por isso que comecei a me preocupar com o que ia acontecer quando eu envelhecesse. Eu não queria deixar confusão, briga por herança, nada disso. Então pensei, se eu dar tudo agora, em vida, eles vão saber que é por amor, vão cuidar de mim com carinho, vão saber que confiei nela e acreditei nisso com todas as minhas forças. Passei a escritura da casa para o nome deles, dividi o que eu tinha guardado, fiz tudo com o coração aberto. E ainda lembro das palavras que eu disse: não quero nada em troca, só que vocês cuidem um do outro e de mim também, quando eu não puder mais. Era esse o meu sonho. Um sonho simples, um sonho de mãe. Mas a vida tem maneiras cruéis de ensinar lições que a gente nunca quis aprender. Eu tinha certeza que, de tudo, eles estariam por perto. Queriam me proteger, me honrar, que viriam me visitar. Sentariam comigo na calçada como antigamente. Me chamariam do minha venha, fariam piada com meu feijão queimado e brigariam para ver quem ia me levar no médico. Mas esse sonho ficou só dentro de mim. E o que era para ser um presente de amor, acabou virando a chave do meu silêncio. Porque quando a gente doa tudo o que tem, espera pelo menos não ser esquecida. Eu sempre fui uma mulher de coração mole, daquelas que pensa primeiro com o peito, depois com a cabeça. Talvez por isso eu tenha feito o que fiz. Talvez se eu tivesse sido mais dura, mais rational, hoje as coisas seriam diferentes. Mas mãe não pensa em si. Mãe pensa nos filhos. Sempre nos filhos. Foi num desses dias em que acordei com a coluna travada e as pernas doendo, que comecei a pensar: e se eu faltar amanhã? Quem vai resolver as coisas? Já não conseguia fazer muita força, e a memória começava a falhar. Às vezes esquecia o feijão no fogo, outras vezes nem lembrava se já tinha tomado o remédio. O corpo dava sinais. A idade batia no portão. E eu, como toda mãe preocupada, comecei a querer deixar tudo organizado para eles. Não queria deixar confusão, papelada, nem briga por herança. Queria que eles tivessem tudo certinho, para não passarem aperto, para não sofrerem com o que eu sofri. Foi aí que chamei cada um deles para conversar. Expliquei que a casa, o terreno, o dinheirinho da poupança, que eu juntei com tanto suor, tudo aquilo queria dividir ainda em vida. Disse que confiava neles, que aquilo não era pagamento, era amor. Era o jeito que eu encontrei de demonstrar gratidão por tudo o que a gente viveu juntos. Eles pareciam surpresos. Alguns tentaram recusar no começo. Diziam: mas mãe, a senhora ainda está viva. Não precisa disso agora. Mas eu insisti. Disse que preferia ver tudo resolvido com meus próprios olhos. Que queria ter a paz de saber que, se alguma coisa acontecesse comigo, pelo menos nesse ponto tudo estaria certo. Fui no cartório, fiz os papéis. Gastei o que tinha com o advogado para garantir que tudo fosse legalizado. Dividi os bens entre os 3. A casa ficou no nome do mais velho, o terreno no nome do meio e a pequena poupança. Dei para minha filha. No dia em que assinei os documentos, lembro de ter chorado. Mas não foi de tristeza. Foi emoção. Eu achava que estava fazendo a coisa
certa, que estava protegendo meus filhos, que estava mostrando confiança, entregando a eles o que construí com tanto esforço. Eles choraram também, me abraçaram, disseram que me amavam, que eu era uma mãe incrível. Eu me senti amparada a acreditar neles. Acreditei que aquele gesto ia aproximar ainda mais a gente. Naquela semana, a casa ficou cheia. Fizeram almoço por minha causa. Riram, prometeram cuidar de mim. Minha filha até disse: "Agora a senhora pode descansar, mãe. A gente cuida da senhora." Eu acreditei, porque mãe sempre acredita. Mas mal sabia eu que ao assinar aquele papel, eu estava assinando minha própria solidão. Foi tudo tão rápido, em questão de meses. O que era carinho virou distância. As visitas foram diminuindo, as ligações rarearam, e quando eu ligava, parecia estar incomodando. Sempre ocupado, sempre com pressa, sempre com problemas demais para dar atenção à velha mãe deles. Comecei a sentir que eu já não era mais prioridade. Eu, que passei a vida colocando eles em primeiro lugar, comecei a me ver em último. Ou nem isso. Comecei a ser ignorada. Teve um dia que eu precisei de um remédio caro e pedi ajuda. E ouvi: "Mãe, agora está difícil para todo mundo." Como se eu nunca tivesse apertado o próprio bolso por eles. Como se eu fosse um peso agora. Aos poucos, entendi que, sem nada no meu nome, eu também tinha perdido meu lugar no coração deles. Porque o que era para ser prova de amor, virou carta de alforria. Eles estavam livres de mim. Não precisavam mais voltar. Não tinham mais motivo para me ver. E eu fiquei aqui, nessa casa que um dia foi minha, sentada nessa cadeira que renge, a cada balanço, tentando entender onde foi que aquele amor de filho se perdeu. Ainda me pergunto: foi errado confiar? Foi errado amar tanto assim? Ou será que o erro foi meu, por achar que o que a gente dá com o coração sempre volta? No começo eu achava que era só correria, que a vida dele estava apertada, que era normal as visitas diminuírem um pouco. Afinal, todo mundo tem seus compromissos, né? Foi assim que comecei a me enganar, me convencer de que aquele silêncio todo tinha explicação. Antes, eles vinham aos domingos, às vezes com os netos, às vezes só para tomar um café. A gente ria, conversava da vida, reclamava do governo, assistia a novela juntos. Era pouco, mas era o suficiente para aquecer meu coração. Era nesses momentos que eu me sentia mãe, de verdade. Viva, lembrada mais. Depois que passei tudo pro nome deles, as coisas mudaram. Primeiro foram as desculpas. "Hoje não vai dar, mãe. Tô atolado de trabalho. Esse fim de semana temos um aniversário, depois a gente passa aí, viu? Mas semana que vem a gente vai." Semana que vem. Semana que vem. Essa frase virou uma promessa que nunca se cumpria. E cada vez que eu ouvia, era como se um pedacinho de mim se quebrasse por dentro. Eu preparava comida com tanto carinho. Fazia aquele frango assado que eles amavam, deixava a mesa posta, a roupa de cama cheirosa, e ficava ali sentada na varanda, esperando o portão abrir. Ouvia qualquer barulho na rua e já levantava, ajeitava o cabelo, limpava as mãos no avental, cheia de esperança. Mas o portão nunca abria. Os vizinhos começaram a notar. Um dia, Dona Nair me perguntou: "Ué, seus meninos não vieram de novo?" E eu sorri. Sorri aquele sorriso que só quem sofre em silêncio conhece. Disse que eles estavam viajando, que tinham se enrolado. Eu mentia. Para eles, para mim, para todo mundo. Porque doía demais admitir que eu estava sendo deixada de lado. Teve um dia, logo depois do meu aniversário, que eu chorei a noite inteira. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nem um parabéns no celular. Eu sentei na beirada da cama e olhei pro teto escuro, me perguntando o que eu tinha feito para merecer aquilo. A casa, que um dia foi cheia de barulho, virou um deserto. Só o relógio na parede fazia companhia. Comecei a ligar para eles, uma vez por semana, só para ouvir a voz. Às vezes atendiam, outras vezes nem isso. E quando atendiam, era sempre no meio da pressa, como quem quer desligar logo. Eu perguntava como estavam, e eles respondiam com frases curtas, sem perguntar de mim. Me senti um incômodo, um peso, como se minha presença fosse uma lembrança inconveniente. E sabe o que mais me machucou? Foi perceber que quando eles precisavam de mim,
Eu era prioridade. Mas quando eu comecei a precisar deles, eu virei um problema a ser evitado. Eu sempre fui forte, nunca precisei de muito. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha. Um dia, minha pressão baixou e eu quase caí no quintal. Liguei para um deles, esperei, e nada. O telefone tocou até cair na caixa postal. Fiquei ali sentada no chão, com um coração disparado e os olhos cheios d'água, pensando: se eu morrer aqui, será que alguém vai sentir falta? Depois disso, algo dentro de mim mudou. Parei de ligar, parei de esperar, mas não por Duxei de amor. Porque o amor de mãe não acaba, mesmo quando machuca. Eu só parei porque o silêncio começou a doer mais do que a solidão. E esperar demais quando ninguém vem, cansa a alma. Hoje, eu olho para o portão fechado e já não crio mais esperança. Me acostumei com o barulho do nada, com um café frio, com a comida que sobra e com o tempo que passa devagar demais para quem não tem com quem conversar. O abandono não começa de uma vez. Ele vem aos poucos, vem em forma de ausência de voz, que some, de abraço, que falta, vem em desculpas, em promessas vazias, em visitas que nunca acontecem, e a gente vai entendendo, devagar, entre lágrimas silenciosas e sorrisos forçados, que está sendo deixada para trás. A solidão não chega gritando, ela vem devagar, como uma brisa fria que entra pela fresta da janela, e quando você percebe, já tomou conta da casa toda. Foi assim comigo. Um dia acordei e percebi que o barulho da casa tinha sumido. O riso, a conversa, o som do chinelo arrastando pelo chão. Tudo tinha desaparecido. Só sobrou o silêncio. No começo, eu ainda tentava, me vestia, passava um batonzinho, fazia o café e deixava 2 xícaras na mesa. Vai que um deles aparecesse. Vai que batesse saudade. Mas os dias foram passando, um atrás do outro, todos iguais, e o som do portão continuava mudo. Aquela cadeira de balanço na sala, que antes era meu refúgio, depois de um dia cansativo, virou companheira de longas tardes, sem ninguém. Eu me sentava nela, olhava para a parede e me perdia nas lembranças. Lembranças de tempos em que a casa era viva, cheia de vozes, brinquedos espalhados, cheiro de comida no ar. Hoje, o que mais tem aqui é espaço vazio. Não falo de espaço físico, não. Falo do espaço que fica no peito, quando você sabe que não é mais prioridade na vida de ninguém. Quando se percebe esquecida, deixada de lado, como uma peça velha de um móvel que ninguém mais quer usar. Os dias são longos, os domingos são piores. Todo domingo me dói mais que qualquer outro dia. Porque domingo era sagrado. Era dia de reunir todo mundo. Eu cozinhava desde cedo, colocava a toalha bonita na mesa. Fazia o pudim preferido da minha filha. Eles sentavam, riam, discutiam futebol, me pediam para contar histórias antigas. Eu me sentia útil, importante, mãe. Agora, o domingo é o dia que mais me faz lembrar que estou sozinha. Às vezes eu me pego conversando com as plantas. Dou bom dia para elas como se fossem gente. Falo com a televisão, respondo ao apresentador, como se ele me ouvisse. É o jeito que encontrei de não enlouquecer, no meio desse silêncio que grita dentro da minha cabeça. Comecei a perder a vontade de arrumar a casa. Afinal, ninguém vem me visitar. Quem vai notar se está limpo ou sujo? Parei de cozinhar as receitas que eles gostavam. Não faz sentido fazer pudim para ninguém. E aquele café quentinho da tarde que era a desculpa para bater papo, agora fica frio na garrafa térmica, esquecido na pia. A solidão começou a me tirar o apetite, o sono, a vontade. Mas, pior do que isso, ela começou a tirar minha fé. Fé nas pessoas. Fé nos meus próprios filhos. Fui sumindo para eles, de pouco em pouco. Primeiro não apareci mais nas fotos, depois nos planos, depois nem no pensamento. E hoje, sei, me veem. É por acaso. Se lembram de mim? É por obrigação. Outro dia, uma vizinha nova bateu aqui, querendo saber se eu precisava de alguma coisa. Ela não me conhecia, mas teve mais consideração por mim do que os filhos que eu carreguei no ventre. Agradeci, disse que estava bem, mas mal ela saiu,
Eu chorei. Chorei por sentir tanta falta de um gesto simples. Alguém perguntando como eu estou. Ficar sozinha quando se tem paz é uma coisa. Agora, ser esquecida, abandonada por quem você mais amou na vida, é uma ferida que não cicatriza. É um vazio que nenhuma parede consegue esconder. Hoje, eu acordo sem ter com quem falar. Vou dormir sem receber um boa noite. E, durante o dia, minha única companhia são os pensamentos e as memórias. Algumas boas, outras que preferi esquecer, mas todas me lembrando da mesma coisa, que eu dei tudo e fiquei com nada. A solidão bateu na porta, e quando vi, ela já estava morando comigo. Tem uma dor que ninguém vê. Uma dor que não grita, mas machuca em silêncio. É a dor de perceber que você não faz mais parte da lembrança de quem você nunca esqueceu. A dor de não ser mais lembrada, nem em datas, nem em gestos, nem em pensamento. É estranho, sabe? Você passa a vida inteira se doando, se fazendo presente, cuidando, se preocupando, e de repente parece que você desaparece. Não de um lugar, mas da memória, da importância da história. Eu sempre gostei de datas, aniversário, Natal, Dia das Mães. Eram dias que eu preparava tudo com carinho. Fazia questão de reunir a família, preparar a comida favorita de cada um, deixar a casa cheia de vida. Quando as crianças eram pequenas, eu fazia cartinhas com minhas mãos mesmo, colava estrelinhas, enfeitava com fita, tudo para ver o sorriso no rosto deles. Mas hoje, essas datas chegam como um lembrete cruel de que eu não sou mais lembrada. Aniversário? Nenhuma ligação, nenhuma mensagem sequer, nenhum áudio rápido, nenhum emoji, nada. No último dia das mães, fiquei sentada na frente do portão desde cedo. Me arrumei, botei a melhor roupa que eu tinha, ajeitei o cabelo, até perfume eu passei. Coisa rara para mim. Fiz um bolo simples, daqueles com gosto de infância. Achei que pelo menos nesse dia eles iam vir. Mas o sol se pôs, e isso me fez companhia. Cada carro que passava, meu coração disparava. Mas nenhum parou, nenhum buzina, nenhum aceno. E ali, sozinha na calçada, com o bolo ainda quente nas mãos, eu entendi. Eu não era mais lembrada nem no dia que deveria ser meu. Acho que o que mais dói não é a ausência física, mas a ausência de sentimento, de consideração. Dói saber que para eles, eu sou apenas passado. I'm no art. Uma lembrança distante, como se eu tivesse cumprido meu papel. E agora tanto faz. Às vezes penso, será que eles lembram da minha voz? Do jeito que eu os chamava pelo apelido? Da forma como eu segurava suas mãos quando estavam doentes? Será que alguma memória ainda mora dentro deles? Ou tudo isso foi apagado, como se não tivesse valor? Eu me tornei invisível. Vivo dentro de uma casa que já foi cheia, mas hoje parece um quarto esquecido no fundo da mente de alguém. Meus quadros ainda estão nas paredes, minhas panelas ainda fazem café, mas meu nome não é mais pronunciado. Outro dia encontrei uma vizinha, e ela me perguntou pelos meus filhos. Sorri, como sempre. Disse que estavam bem, que estavam trabalhando demais, que não podiam vir me ver. Mas por dentro eu estava gritando. Porque não saber responder onde estão seus filhos é como admitir que você foi apagada da vida deles. Não desejo essa dor para ninguém, porque ela vem acompanhada de culpa, de dúvidas, de perguntas que ninguém responde. Onde foi que eu errei? Será que amei demais? Será que mimar foi um erro? Mas no fundo, eu sei que não fiz por mal. Só fiz o que uma mãe faz: amar sem medida. O tempo passa, e a gente começa a se acostumar com o esquecimento. A dor nunca vai embora, mas a gente aprende a conviver com ela, aprende a não esperar mais, a não se iludir, a aceitar que, por mais que o coração ainda chame, o outro lado não está mais ouvindo. Hoje tudo que eu queria era um gesto simples, uma mensagem dizendo: "Oi mãe, tô com saudade", um bilhete escrito às pressas, uma flor colhida na rua, um abraço apertado. Não precisava ser nada grande, só precisava ser sincero. Porque às vezes, tudo que a gente quer é ser lembrada, nem que seja por um instante. Mas enquanto isso não acontece, eu sigo aqui, com minhas lembranças,
com minha saudade, e com a dor silenciosa de não existir mais no coração de quem eu mais amei, tem uma coisa que quase ninguém fala, é que a solidão, além de doer, envergonha. A gente sente vergonha de ter sido esquecida, vergonha de admitir que quem você mais amou na vida virou as costas para você. É um tipo de dor que a gente esconde, não por orgulho, mas por medo de encarar o olhar dos outros. Eu comecei a perceber isso quando os vizinhos, as amigas da igreja, até o pessoal do mercadinho, começaram a perguntar: Ué, Dona Lourdes, seus filhos não vêm mais? Faz tempo que não vejo nenhum deles por aqui. E eu sorria. Sorria com aquele sorriso falso que machuca os cantos da boca. Respondia: É que estão trabalhando muito. Correria, sabe como é? Mentia, porque a verdade era dura demais. Dizer que eles sumiram depois de eu ter doado tudo. Parece até que foi burrice minha. Parece que eu fui ingênua, tola, burra, e é por isso que eu preferi inventar desculpas, criar histórias na minha cabeça. E quanto mais eu escondia, mais sozinha eu me sentia. Me dava medo. Medo de julgarem meus filhos. Medo de me julgarem. Medo de ouvirem e pensarem: coitada, entregou tudo e ficou na mão. E sim, eu fiquei na mão. Mas não queria que o mundo soubesse disso, porque o mundo é cruel com gente que sofre calada. E mais ainda, com mãe que sofre por amor. A solidão já era uma ferida, mas a vergonha virou uma segunda, porque comecei a esconder as coisas que mais doíam. Parei de comentar deles nas conversas. Se alguém falava sobre filhos, eu sou a Sencha. Como acabei. Não queria mais lembrar, não queria ser lembrada. Lembro do dia em que Dona Maria veio me visitar. Ela bateu na porta com um pedaço de bolo na mão e um sorriso no rosto. Sentamos na varanda, como nos velhos tempos. Conversamos sobre o tempo, sobre a novela, até que ela disse: E os meninos, como estão? Faz tempo que não vejo eles por aqui. Naquela hora, minha garganta travou. O bolo na boca virou pedra. Os olhos encheram d'água, mas eu segurei. Engoli seco, respirei fundo e respondi: Eles estão bem. A vida está corrida, né? Eles ligam quando dá. Ela sorriu, sem desconfiar de nada, e eu senti um nó no peito, porque eu sabia que era mentira. Eles não ligavam, não apareciam, não lembravam. E mesmo assim, eu mentia, por vergonha, por medo de parecer fraca, ou pior, parecer esquecida. Com o tempo, comecei a evitar até os encontros. Faltava na missa, inventava dor de cabeça para não sair, parava de ir ao salão, tudo para não ter que responder perguntas, porque cada vez que eu mentia, era como se eu mesma me abandonasse mais um pouco. Fiquei prisioneira da minha própria dor. Uma dor escondida, sufocada, silenciosa. E isso, minha filha, isso adoece a alma. A gente não percebe, mas vai se apagando, vai sumindo por dentro, mesmo que por fora continue de pé. E o pior é que, quando a gente mais precisa de ajuda, quando mais se fecha. Eu tinha medo de pedir socorro. Medo de alguém achar que eu estava me fazendo de vítima. Então fui guardando tudo para mim em cada decepcal. Fui empilhando tudo no peito, até quase não caber mais. Tem noites em que eu deito e fico olhando para o teto, pensando se eu desaparecesse. Quem sentiria falta? E às vezes a resposta me dói mais do que a pergunta. Mas ainda assim, eu continuo sorrindo para quem pergunta. Continuo dizendo que está tudo bem, porque o medo e a vergonha de ser esquecida, abandonada, do que a dor em si. Hoje, eu sou aquela senhora que sempre diz que está tudo certo. Mas aqui dentro, eu só queria que alguém me olhasse nos olhos e dissesse: Eu sei que você está fingindo. Eu passei tanto tempo chorando o que perdi, que quase esqueci de olhar para aquilo que ainda restava em mim. E sabe, o que sobrou? Um restinho de força. Fraca, cansada, machucada, mas viva. Uma força que não vem do corpo nem midiacabeca. Vem do coração. Do fundo da alma, de onde mora o amor de mãe. Mesmo quando ele não é mais correspondido, chega uma hora em que a gente entende. Ou a gente desiste, ou segue, mesmo com o peito vazio. Mesmo sem ninguém para dar bom dia, mesmo sem mãos que segurem as suas. A vida não para esperar que a gente se cure.
Comecei a olhar diferente pro pouco que me cercava. O sol da manhã, entrando pela janela, virou companhia. O café, mesmo amargo, passou a ter gosto de sobrevivência. As plantas, que antes estavam largadas, voltaram a florescer. E eu também. Não vou mentir não. Tem dias em que a tristeza ainda me domina, em que a saudade grita e eu choro baixinho, agarrada numa blusa velha do meu filho. Mas, em meio a isso tudo, eu fui encontrando jeitos de continuar, do me levantar. Nem que fosse só para molhar as samambaias, ou para varrer o quintal, como se estivesse limpando também as mágoas do peito. Reencontrei uma vizinha antiga na vendinha. Ela me chamou para tomar um café. Fui, e naquele café simples numa xícara lascada, eu percebi, ainda existiam pessoas que viam valor em mim, que me escutavam sem julgar, que me perguntavam: tá tudo bem? E queriam ouvir a resposta de verdade. Voltei a frequentar a igreja, aos poucos. No começo sentava no fundo, calada essa observando. Depois, comecei a cantar, baixinho. Até que um dia uma moça me abraçou e disse: a senhora tem uma luz bonita, sabia? Naquele momento, eu quase chorei, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia algo assim, que alguém enxergasse luz em mim, mesmo no meio da minha escuridão. Foi como um abraço da vida me dizendo: você ainda importa. Essa força que restou em mim não é raiva, nem orgulho, é fé. Fé de que mesmo sem os filhos ao redor, eu ainda posso ser útil, ser amor, ser presença na vida de alguém, nem que seja para ouvir uma vizinha desabafar, ou para ensinar uma receita a uma menina nova da rua. Às vezes, um gesto pequeno pode salvar o dia de alguém. Eu descobri que mesmo machucada, ainda consigo ser colo, ainda consigo ser cuidado. Não sou mais a mãe que cozinha para 3 filhos, mas sou a senhora que oferece um pedaço de bolo com afeto para quem bate à porta. E com isso, fui entendendo que meu valor não está na casa que eu dei, no dinheiro que repassei, nos papéis que assinei. Meu valor tá na mulher que eu sou, que fui e que continuo tentando ser, se meus filhos um dia voltarem. Eu não sei se eles sentirem saudade. Esteio sabe, mas eu aprendi que eu não posso parar minha vida esperando o amor que não veio, que eu mereço viver, mesmo que com feridas, mesmo que com cicatrizes que ninguém vê, porque no fundo, a gente só precisa de uma faísca para reacender a própria esperança. E eu, mesmo com os olhos inchados de tantas noites tristes, ainda tenho essa faísca. Ainda tenho essa força que restou, uma força que vem da dor, sim, mas também da coragem, da minha história, do amor que dei, da fé que não me abandona, mesmo quando todos os outros já se foram. E é com ela que eu sigo, um passo por vez, um dia de cada vez. Porque se a vida me deixou só, ela também me ensinou que eu sou capaz de ficar de pé, mesmo no silêncio, mesmo esquecida, mas nunca vencida. Se você chegou até aqui, ouvindo minha história, eu agradeço, porque contar tudo isso não foi fácil. Não é simples abrir o peito e mostrar as feridas que o tempo ainda não cicatrizou. Mas se tem uma coisa que aprendi nesta vida, é que guardar dor só aumenta o peso. E hoje, mais do que desabafar, eu quero deixar um recado de mãe, um recado de coração para coração. Eu não sou perfeita. Nunca fui. Como eu me errei tentando acertar. Fui dura quando devia ter sido mais doce. Fui mole quando devia ter dito não. Trabalhei tanto para dar tudo, que às vezes me faltava tempo para dar o que realmente importava: presença. Mas uma coisa eu garanto: com cada fio de cabelo branco que tenho, tudo o que fiz foi por amor. Mãe não vem com manual, vem com instinto, com sacrifício, com entrega. A gente aprende apanhando da vida e segurando firme a mão dos filhos mesmo. Quando ela tenta escapar, e não importa a idade, a gente continua sendo mãe até o último suspiro. Mesmo quando já não lembram da gente, mesmo quando a ligação nunca vem. O que eu vivi, não desejo para ninguém. Nenhuma mãe deveria envelhecer sozinha. Nenhuma mãe deveria ser esquecida por quem colocou no mundo. Mas também sei que o mundo anda apressado demais. As pessoas correm tanto atrás do ter, que esquecem do ser. Esquecem
de olhar nos olhos, de perguntar: "Você tá bem, mãe?", de dar um abraço sem motivo, só porque sentiu saudade. Meu recado vai para você, que ainda tem sua mãe por perto. Não espere o tempo levar o que o coração ainda pode alcançar. Não espere o caixão para lembrar das flores. Não espere o silêncio para desejar ter escutado mais, porque uma hora a cadeira da cozinha vai estar vazia e o cheiro de café passado não vai mais te trazer lembranças, só arrependimento. Ligue, visite, toque, escute. Mesmo que seja só por alguns minutos, mesmo que você ache que ela não precisa precisa. Mãe sempre precisa do amor dos filhos. Mesmo que ela diga que não, mesmo que ela seja forte, mesmo que ela sorria quando está doendo. E se você é filho, filha, e um dia recebeu mais do que podia retribuir, saiba que não há dívida, mas há responsabilidade emocional. Amar não é só sentir, é demonstrar, é cuidar, é estar presente mesmo na correria. A ausência constante também é uma escolha, e toda escolha, um dia, cobra o preço. Mas meu recado não é só cobrança, é também perdão. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido deixada, ainda há amor aqui. Mãe não guarda mágoa do jeito que o mundo guarda. O cora de mãe tem um lugar onde a dor vira oração e a mágoa vira saudade. Mesmo quando esquecida, uma mãe continua torcendo pelos filhos. Por isso, para você que talvez tenha se afastado da sua mãe, seja qual for o motivo, se ainda houver tempo, volte, nem que seja devagar, nem que seja em silêncio. Volte. Gesto simples. Volte com o coração aberto. Às vezes, o que uma mãe mais espera é só ouvir: "Me perdoa, eu senti sua falta". E para todas as mães que, como eu, estão enfrentando o abandono, não se culpam. O erro não está em amar demais. O erro está em quem não soube valorizar. O amor de mãe é sagrado, e mesmo quando não é reconhecido, ele continua sendo luz, e nenhuma luz pode ser apagada por completo. Eu sigo aqui, sigo com minhas lembranças, minhas dores e principalmente com minha fé, porque no fim das contas a gente aprende que a maior força do mundo mora dentro de quem já deu a vida por alguém. E se esse vídeo, esse relato, essa minha história puder tocar pelo menos um coração, já valeu a pena, porque o amor de mãe é eterno, mas o tempo, esse não espera ninguém. Meu nome é Lourdes, mas hoje em dia quase ninguém me chama mais assim. A maioria me conhece como a velhinha que mora sozinha na casa do fim da rua. E mesmo depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu entreguei, talvez esse seja o nome que sobrou para mim, a senhora esquecida. Minha história não é diferente da de muitas mães por aí. Eu cresci em tempos difíceis, na roça, comendo do que a terra dava, criando coragem com o que a vida tirava. Fui mulher, fui esposa, fui trabalhadora, mas acima de tudo, fui mãe. E isso sempre foi o que me deu mais orgulho. Meus filhos foram meu mundo. Cada um deles chegou como bênção. Eu podia estar com o corpo quebrado de tanto trabalhar na enxada, mas bastava ver um deles sorrindo para tudo fazer sentido. Quando faltava comida, eu dizia que não estava com fome. Quando doía o corpo, eu dizia que era só cansaço. Tudo para não preocupar, tudo para proteger. Sempre tive o sonho de ver meus filhos vencendo, de dar a eles aquilo que eu nunca tive: um futuro, uma chance. E por isso, trabalhei até os ossos. Costurei, cozinhei, lavei roupa para fora, vendi doce na feira. Tudo o que me pediam eu dava, e o que não pediam eu oferecia. Porque ser mãe, para mim, sempre foi antecipar as necessidades. Amar antes mesmo de ser chamada. Com o passar dos anos, e o peso da idade chegando, comecei a pensar em como organizar as coisas, para não deixar problemas quando partisse. Não queria confusão com herança nem filhos brigando por casa ou dinheiro. Pensei: se eu dar tudo agora, em vida, eles vão entender que é por amor, que é confiança, que é cuidado. Dividi tudo. A casa, o terreno, o que eu tinha guardado na caderneta, fiz tudo certinho, de coração aberto. E ainda disse, olhando nos olhos deles: não quero nada em troca. Só quero saber que vocês estão bem. E quando eu precisar, que estejam aqui também. Na semana que assinei os papéis, a casa até pareceu viva de novo.
Vieram todos. Almoço na mesa, risadas, no ar, promessas no ouvido. Pode deixar, mãe. Agora, a senhora vai descansar. A gente cuida da senhora. Eu acreditei, porque mãe acredita, mesmo quando o coração desconfia. Mas bastou o tempo passar, e o silêncio chegou. Primeiro as visitas diminuíram, depois, as ligações pararam, as datas especiais passaram, em branco. E o que antes era rotina, virou exceção. Até o nome mãe começou a sumir da boca deles. No meu último aniversário, esperei o dia todo. Fiz bolo, botei a melhor roupa, me sentei no portão, e ninguém veio. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem uma lembrança. Foi ali que a ficha caiu. Eu já não fazia mais parte da vida deles. A solidão chegou mansa, mas devastadora. Tomou conta da casa, do corpo, da alma, e junto com ela, veio a vergonha de ter acreditado demais, de ter doado tudo, e ter sido esquecida, como quem deixa um objeto velho num canto qualquer. Comecei a mentir, pros vizinhos, pras amigas, para mim mesma. Inventava que os filhos estavam ocupados, que ligavam toda semana, que estavam bem, mas por dentro, eu estava quebrada. Chorava sozinha à noite, abraçada numa blusa antiga que meu filho deixou um dia. Tive medo de contar, medo do julgamento, medo de parecer fraca, medo de ouvirem e pensarem, foi burrice, mas não foi burrice. Foi amor, foi entrega, foi o tipo de gesto que só quem é mãe entende. Aos poucos, fui reaprendendo a viver com o que sobrou. As plantas, a luz da manhã, ao café quente, aos sorrisos dos vizinhos que ainda param para conversar. Redescobri a fé. Voltei à igreja. Ouvi uma senhora faz falta aqui e chorei feito criança. Porque há anos ninguém dizia que eu fazia falta em lugar nenhum. Ainda tenho dias de tristeza, dias em que o peito aperta e o silêncio machuca mais que qualquer grito, mas também tenho momentos de paz, de perceber que mesmo sem nada, eu ainda tenho valor, que minha história não foi em vão, que o amor que dei me faz quem eu sou, e isso ninguém pode tirar de mim. Se meus filhos um dia voltarem, não sei, talvez quando for tarde, ou talvez nunca, mas se voltarem, não vão encontrar mágoa, vão encontrar uma mãe cansada sim, mas ainda de braços abertos. Porque por mais que me esqueçam, por mais que me deixem, por mais que me abandonem, eu continuo sendo mãe e mãe. A gente ia até depois da dor, até depois do silêncio, até depois do fim. Se você está ouvindo isso agora. E tem uma mãe viva, corre para ela, liga, visita, abraça, pede perdão, fala te amo, porque o tempo passa. E quando você perceber, o cheiro do feijão dela vai ter desaparecido. A voz dela vai ter sumido da sala e a cadeira onde ela sentava vai estar vazia. E aí, filho, tudo o que vai sobrar é a lembrança do que você não fez. Eu doei tudo que tinha e fiquei com nada. Mas sabe, mesmo assim, eu não me arrependo de ter amado, só me arrependo de ter acreditado que amor bastava para ser lembrada.